Cadeira, R$ cara. reais. Salve super, bom dia. Manda doble. Toma, Porque de verdade tamo junto, Getúlio irmão. Vargas se matou. Abraço, mano. Por que de verdade Getúlio Vargas se matou? Abraço. Cara, depois a gente pode ver. Quer ver? Isso daí, ó. Carta de Getúlio. A carta de suicídio de Getúlio Vargas, ó. Vocês vão entender aqui um pouco, ó. Prestem atenção nisso. Mas eu vou tomar direitos autorais, cara. Puta que pariu. Foda-se. Tomou. Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo. Ó, prestem atenção no que ele fala nessa carta, tá? Reais. Prestem atenção. Bom dia, super. Poderia me ajudar divulgando o canal da minha esposa. Tem vídeos de drones e compras online. https://m.youtube.com/Juliana495. Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e novamente se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, insultam, Getúlio foi de base, não me mandou combatem, R$5. caluniam. Getúlio se matou porque não aguentou o chifre da web-namorada e perdeu a conta mestre do Freire Filho e webamante. Eu vou tirar um pouco aqui o som do OBS, porque... Rapaziada, Não me dão rapaziada fala muita bosta, fora de hora, né? direito de defesa. Aí depois eu leio os pics que vocês mandarem, tá? Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação para que eu não continue a defender, como sempre defendi, o povo e principalmente os humildes. Sigo o destino que me é imposto. Depois de decênios de domínio e expoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social. Tive de renunciar. Voltei ao governo nos braços do povo. Queremos Getúlio, porque naquela época o povo pediu pro Getúlio voltar. A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se à dos grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia do trabalho. A lei de lucros extraordinários foi detida no Congresso. Contra a justiça da revisão do salário mínimo se desencadearam os ódios. Na época de Getúlio Vargas, o salário mínimo era algo justo. O trabalhador ganhava, tá? Getúlio Vargas foi o primeiro que deu direitos aos trabalhadores. Salário mínimo justo, jornada de trabalho bem definida, a CLT, que naquela época era algo justo, né? Hoje em dia se transformou numa piada, porque a gente não tem mais um Estado forte, preocupado com o povo. Mas naquela época era legítimo. Tanto que o povo quis Getúlio de volta. O povo adorava Getúlio Vargas. Porque ele realmente lutou pelo povo, pelos humildes, como ele está descrevendo aqui na carta dele. Quis criar liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras. Ó, Petrobras aqui, ó. E mal começa esta a funcionar, a onda de agitação se avoluma. Aí começou, aí lógico, o sistema viu que ele estava fazendo tudo isso, ó, começaram. A Eletrobras foi obstaculada até o desespero. Não querem que o trabalhador seja livre. Exatamente. Não querem que o povo seja independente. Assumiu o governo dentro da espiral inflacionária que destruía os valores do trabalho. Os lucros das empresas estrangeiras alcançavam até 500% ao ano. Vai vendo. Nas declarações de valores do que importávamos, existiam fraudes constatadas de mais de 100 milhões de dólares por ano. Veio a crise do café, valorizou-se o nosso principal produto. Tentamos defender seu preço e a resposta foi uma violenta pressão sobre a nossa economia, a ponto de sermos obrigados a ceder. Tenho lutado mês a mês,
dia a dia, hora a hora, resistindo a uma pressão constante, incessante, tudo suportando em silêncio, tudo esquecendo, renunciando a mim mesmo. O que esse cara fez é louvável, cara. O que esse cara fez aí? Lutar contra... Nossa, lutar do jeito... Olha, eu vou falar pra você. Você tem que ser um homem nível biblical. Aí é nível biblical, cara. Você ter carcaça suficiente pra... Isso aqui não é luta de boxe, isso aqui não é luta de MMA, cara. Isso aqui não é um debatezinho de uma sabatina, não, contra a imprensa. Fazer isso daqui que esse cara fez... Para defender o povo que agora se queda desamparado. Que agora se queda desamparado. Literalmente, o cara lutou contra o sistema, bicho. Nada mais vos posso dar a não ser meu sangue. Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, As aves de rapina, ó. querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida. Escolho este meio de estar sempre convosco. Quando vos humilharem, sentireis minha alma sofrendo ao vosso lado. Quando a fome bater à vossa porta, sentireis em vosso peito a energia para a luta por vós e vossos filhos. Quando vos vilipendiarem, sentireis no pensamento a força para a reação. Meu sacrifício vos manterá unidos, e meu nome será a vossa bandeira de luta. Cada gota de meu sangue será uma chama imortal na vossa consciência e manterá a vibração sagrada para a resistência. Ao ódio respondo com perdão. E aos que pensam que me derrotaram, respondo com a minha vitória. Era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna. Tomara que tenha conseguido. Mas esse povo de quem fui escravo não mais será escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma, e meu sangue será o preço do seu resgate. Lutei contra a expoliação do Brasil. Lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida. Agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente, dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Forte, né? Pesado. Isso daí eram palavras de um nacionalista. Agora eu falo pra vocês, qual coincidência que vocês veem com um cara desse que lutou pelo povo com os presidentes de hoje em dia? Vocês entendem por que o sistema abomina o nacionalismo? Nacionalismo é isso, rapaziada. Nacionalismo é você tomar a atitude correta diante do povo. É você lutar pelo povo. E não por uma elite, não por um sistema financeiro, não por um grupo político. É o povo, cara. É o interesse do seu país em primeiro lugar. Tá? É isso aí, velho. Beleza? E eu não duvido nada, capaz de eu até sofrer algum problema de estar mostrando isso daqui pra vocês. Porque, vocês sabem, né? Falou de nacionalismo no YouTube e aí já começa já. A podagem. Essa é a visão. Essa é a visão que vocês precisam ter, tá? Getúlio Vargas. Social, que... Não caiam nas lorotas que vocês leem ou que vocês escutam os professores falando nas escolas de vocês. Que Getúlio era fascista, era ditador, era não sei o que lá. Isso tudo é farsa. Fizeram e continuam fazendo com Getúlio a mesma coisa que fizeram com o Dr. Enéas. O sistema sabia que se o Dr. Enéas virasse presidente da República, ele seria uma espécie de um novo Getúlio, tá? Não, e ainda muito mais pra frente, porque o Dr. Enéas ele era de uma personalidade assim, ímpar. Você não acha uma pessoa daquele jeito. É difícil, tá? Então eles foram lá e destruíram a imagem dele. E o Dr. Enéas perdeu tudo na vida dele. Ele abriu mão da felicidade dele para tentar conquistar a felicidade do povo. E o Dr. Enéas terminou do jeito que terminou. Tá?
Então, nas escolas, nas universidades, pessoas aí que são tendenciosas, que são petistas enrustidos, direitistas, bolsonaristas enrustidos, eles vão falar para vocês diversas abobrinhas, tá? E os livros de história, infelizmente, eles não estão preparados para falar a verdade sobre Getúlio. O filtro de informações que a gente recebe na escola é o contrário. Eles não querem que o povo entenda o que Getúlio Vargas foi e representou, tá? No máximo que pode acontecer de maneira superficial você saber de uma coisa ou outra, certo? Então, assim, tem muita coisa, gente, que nós, infelizmente, não aprendemos na escola. Muita coisa. Por isso que eu sempre falo que você precisa complementar o que você aprende na escola estudando em outros lugares. Sempre ver o contraponto. Exercer raciocínio crítico. Certo? Se eu não mostrasse isso aqui sobre Getúlio Vargas para vocês, talvez vocês passassem a vida inteira sem saber. O que é um tremendo erro. Patético. Patético. As pessoas têm que saber a verdade sobre tudo, e ponto. Isso é o ideal, mas infelizmente não é assim que acontece. O fundamento da criação de riqueza repousa na iniciativa privada, com o Estado cumprindo um papel de apoio e um papel suplementar. Então, Vargas não era estatista, o que também não quer dizer que ele era liberal. Ele não era estatista, ele era um estrategista. Getúlio Vargas fazia o que era necessário, que ele sabia que tinha que ser feito para proteger o Brasil dos interesses da especulação internacional. Desenvolver parque industrial, fortalecer nossa indústria. Não tem jeito, não tem outra saída. É isso que os países desenvolvidos fazem. Eles cuidam dos interesses deles. Por isso que são potência hoje em dia. O que Vargas era? Ele era nacionalista. Então, estão entendendo, rapaziada, um pouco, pelo menos um pouco, do que é ser um nacionalista? Então, sempre que vocês escutarem conversas, algum professor falando abobrinha, falando mal de nacionalismo, lembre, não, peraí, na live do Xandão eu aprendi o contrário do que eu tô aprendendo aqui. Tá? Tirem essa intoxicação da cabeça, da alma de vocês, que nacionalismo é coisa ruim, que é coisa de Hitler. Não é. Getúlio Vargas não tem nada a ver com Hitler, cara. Hitler era um demônio. Aquele cara foi um demônio na Terra. Beleza? Ele era a favor que o Brasil crescesse a partir das iniciativas brasileiras. Então, ele construiu todo um arcabouço econômico e financeiro para impedir a evasão de divisas e a saída de recursos do Brasil. Vargas queria um Brasil para os brasileiros. Um Brasil livre, um povo livre, que foi o que ele escreveu na carta dele de suicídio, inclusive. Para todos os brasileiros. Para os brasileiros que trabalhavam e produziam. Fosse ele empresário, fosse ele trabalhador. Deixa eu ler os pics aqui rapidão. Agora que eu já terminei de ver o... Super, então basicamente é o que acontece hoje. Imprensa atacando pessoas que defendem os nacionalistas e manipulando o pessoal até hoje. Exatamente. Toninho da padaria mandou R$5. Exatamente, ô Gans. O maior líder que o Brasil já teve foi Dom Pedro 2 graus. Era extremamente respeitado no mundo afora, além de ser extremamente inteligente. Porém, ninguém sabe da índole dele. Tamo junto, Anthony. Imagina, cara. Isso aí não é nada não. Só tô passando informação boa pra vocês, só. A imprensa, ela é serva do sistema financeiro. O sistema financeiro, desde a época de Vargas, ele corrompe, através do dinheiro, os governantes. Ele tenta cooptar e desestabilizar governos. E conseguiram fazer isso. Por quê? Pela falta de líderes nacionalistas que estavam dispostos a lutar pela nação. Entende? Fala pro chá também sobre a Terra plana. Na minha escola aprendi que Getúlio era pai dos pobres e mãe dos ricos. O que você acha sobre isso? Cara, é exatamente isso que eu tô falando pra vocês aqui, tá? Getúlio governava para todos. É por isso que ele era detestado, e é até hoje. Gente, não é difícil de vocês entenderem isso. Eu vou citar um exemplo aqui, Jesus Cristo. Olha, não interessa aqui quem acredita e quem não acredita. E mesmo para as pessoas que não creem que Jesus Cristo existiu, não tem problema, mas vocês ainda assim vão entender o que eu estou falando. Eu acho que vocês já chegaram num ponto da vida de vocês que vocês perceberam que exigir e pregar o bem
para todas as pessoas, acaba fazendo com que essa pessoa atraia um mal para si mesma. Por que que isso acontece? Porque, gente, no mundo, a gente não está cercado apenas de pessoas boas. Você pode ter a teoria mais bela possível para evoluir, para melhorar a condição do ser humano e falar que vai tudo ficar perfeito. Terá uma imensidão de pessoas que vão querer ver o seu fracasso, porque são pessoas ruins, são más. Não são todas as pessoas que querem ver o certo prosperar. Jesus Cristo foi o maior exemplo disso. Getúlio Vargas foi um exemplo disso. Dr. Enéas foi um exemplo disso. Não estou comparando o Getúlio Vargas e o Dr. Enéas com Jesus Cristo, tá? Tem nada a ver. Mas eu estou comparando no sentido que eram pessoas que queriam fazer o certo para todo mundo. E o que que aconteceu? A partir do momento que você quer fazer o certo para todo mundo, muita gente vai se doer, muita gente má não vai gostar disso, seja por inveja, por qualquer coisa que seja, e vão querer te prejudicar. E se forem pessoas que têm poder, interesses, se eles perceberem que você vai mexer no calo deles e eles não vão mais receber os interesses deles, irmão, eles vão tentar acabar com sua vida, velho. Tá? Isso aí é o mundo, beleza? Rabino Dorleão sempre diz, sempre procure estudar por conta própria, independente do assunto. Deixa eu ver aqui, ô Eliel. Ô, louco, Elielzão. Aí eu não... Vinícius Alexandre manda R$5. Você achando o que você acha sobre compostos estimulantes de testosterona endógena? Se a rapaziada ler Ilusão Americana do Eduardo Prado, escrito mais 100 anos atrás. Você curte Gustavo Barroso? Sim. Acontece na política. Sim, e eu já falei pra turma começar a ler os livros do Gustavo Barroso aqui, tá? Que era um nacionalista também, muito bom. Eu tinha inclusive uma biblioteca de PDF salvo do Gustavo Barroso, mas eu perdi. Porque é muito antiga. Ô, irmão, vamos trocar essas fotos aqui, né? Parar com essas coisas. Fica fazendo pose pra foto no Instagram, irmão. Para com isso aí. Paga todas essas fotos, apaga tudo. Fica fazendo pose pra foto no Instagram, irmão. Para com isso aí. Paga todas essas fotos, apaga tudo. O que você acha sobre compostos estimulantes de testosterona endógena, como o composto testosterona da Oficial Pharma? Vanazeng mandou R$5. Sempre existirá alguém acima das pessoas que querem fazer o bem, já que o mal já dominou o mundo. O mal controla quem entra pra presidente, controla as ações e as falas. Quando a gente acorda pra vida, a gente percebe que o sistema é demoníaco, cara. E que o que prevalece é o mal. Não é o bem, infelizmente. Aqui nesse mundo, né? Cara, esse composto testosterona que você tá falando da Oficial eu nunca tomei, tá? Então eu não posso falar. Eu mostro lá os produtos que eu uso, que eu sei que funcionam, né? Dos que eu não uso, que eu sei que funciona também, porque a Oficial Pharma ela é ótima, mas eu gosto de falar daquilo que eu uso e sei que é bom pra mim, entendeu? Eu acho melhor do que ficar falando de outras coisas que eu não sei como que vai ser o efeito. Pedro Almeida mandou R$5.